Olá, meu nome é Liz Salles Guerra, sou enfermeira, me especializei em enfermagem do trabalho e trabalho com isso há 3 anos. E hoje eu vou falar de um assunto aqui que nós, profissionais da área de saúde, estamos diretamente ligados, que são os riscos biológicos. Então, nós temos os riscos ambientais, né, que são divididos em 5 grupos. Mas nós vamos falar especificamente aqui do grupo 3, que são os riscos biológicos, que dentro desses riscos biológicos, nós temos os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas e os bacilos. Então, os riscos biológicos são aqueles que têm como fonte os organismos biológicos presentes em materiais orgânicos e nas precárias condições sanitárias nos locais de trabalho, que nos expõe, né, aos vírus, às bactérias, aos bacilos, aos fungos, animais. São considerados contaminantes biológicos todos os seres vivos, animais ou vegetais e todas as substâncias derivadas presentes nos postos de trabalho e que podem provocar efeitos negativos na saúde do trabalhador, tais como processos infecciosos, tóxicos e alérgicos. Então, nós temos a NR32, que é a norma regulamentadora, que ela regulamenta exatamente a segurança e a saúde dos profissionais de saúde, dos serviços de saúde, na verdade. Então, é interessante que depois vocês deem uma olhada, né, nessa NR, porque aqui eu trouxe apenas tópicos mais importantes para vocês, principalmente no trabalho que vocês exercem na Cuidar. Então, depois é importante que vocês deem uma olhadinha e se familiarize com essa NR. Então, considera-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas e as toxinas. E aqui nós vamos fazer a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, através, né, em função das características dos serviços de saúde e de seus setores, considerando a fonte de exposição em reservatórios, as vias de transmissão e de entrada, a transmissibilidade, a patogenicidade, a virulência do agente, a persistência do agente biológico no ambiente, os estudos epidemiológicos ou dados estatísticos e outras informações científicas. A avaliação do local do trabalho e do trabalhador também, né? Considerando a finalidade e a descrição do local de trabalho, a organização e procedimentos do trabalho, a possibilidade desse trabalhador dar exposição, a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho, as medidas preventivas aplicáveis e seu acompanhamento. Então, em toda ocorrência de acidente envolvendo os riscos biológicos, nós devemos abrir a ACAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, com afastamento ou sem afastamento. E todo local onde exista possibilidade, né, ao agente biológico, deve ter lavatório exclusivo para higienização das mãos, provido de água corrente, sabão, sabonete líquido, a toalha descartável e a lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter também lavatório em seu interior. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, né? O que deve ocorrer antes e depois do uso das mesmas. Os trabalhadores que têm feridas ou lesões nas mãos só poderão iniciar suas atividades depois de uma avaliação médica obrigatória, né, com inclusive emissão de documento de liberação para o trabalho. O médico do trabalho normalmente que vai fazer essa liberação. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e condições de conforto, que são, por exemplo, os jalecos. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas
devem ser apenas utilizadas nas atividades laborais, ou seja, no trabalho. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas e quando houver contato direto na vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Os EPIs descartáveis ou não deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Então, é dever do empregador. Ele deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte adequados para os materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções escritas em linguagem acessível das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. São ITs, OPs, APRs, depende do local, né, do trabalhador. Aqui vocês usam as ITs. As instruções devem ser entregues ao trabalhador mediante recibo, devendo este ficar à disposição da inspeção do trabalho. Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local do trabalho, enfermeira, inclusive, né, gerente que dá cuidar, e quando houver o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho, e a CIPA também. O empregador ele deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes quando qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas ou serem adotadas para corrigir aquela situação. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem ser o responsável pelo seu descarte e são proibidos o reencape e a desconexão manual de agulhas. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente o programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO de acordo com a necessidade, né? O médico vai pedir isso no PCMSO. E sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos, o médico do trabalho também poderá solicitar ao empregador para fornecê-los gratuitamente para o trabalhador. O empregador deverá assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens, dos efeitos colaterais, assim como dos riscos que estarão expostos se recusar-se a vacinar, devendo nestes casos guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. Biossegurança. O que é biossegurança? É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades. Então, nós temos aqui os diversos riscos biológicos, né, e suas consequências de acordo com a exposição desses riscos. Então, os vírus vão nos expor a uma hepatite, a uma poliomielite, herpes, varíola, febre amarela, a raiva, rubéola, AIDS, dengue, meningite. As bactérias e os bacilos vão nos expor a hanseníase, tuberculose, tétano, febre tifoide, pneumonia, difteria, cólera e leptospirose. Os protozoários, malária, mal de Chagas, toxoplasmose, fungos, alergias e micose. As principais doenças infecciosas, né, para os riscos para profissionais da área de saúde são as hepatites A, B e C, a tuberculose, a varicela, o sarampo, cachumba, rubéola
e AIDS. Então, a avaliação do risco deve ser feita levando-se em consideração os seguintes fatores: a área ou grupo ocupacional, né, dependendo da função do indivíduo na equipe e da especialidade do profissional, o risco sofre variação. O tempo de trabalho, quanto maior o tempo que o trabalhador está exposto, maior o risco. As medidas de prevenção adotadas pelos profissionais. Os riscos se reduzem à medida que as precauções padrão são adotadas. Por exemplo, os EPIs, né? Tuberculose, que é uma das principais, né, formas de contágio, de transmissão para profissionais da área de saúde. Então, a transmissão é pela eliminação do bacilo pela tosse, espirro, fala, canto ou durante a realização de procedimentos invasivos na árvore pulmonar, como aspiração traqueal ou broncoscopia. Os aerosóis, de forma aerosol também, as gotículas, a poeira contaminada que permanecem suspensos no ar. E os controles dessa via de transmissão é isolamento em quarto privativo com banheiro e sanitário, pia para a lavagem das mãos, manter o paciente com máscara sempre que possível e antes e após o contato com o paciente, higienizar as mãos e usar máscaras. Então, essas são as infecções viróticas, né, que é a gripe, a rubéola, a cachumba, a varicela, a virose por citomegalovírus, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, e as vias de transmissão dessas doenças são a inoculação de sangue, a transmissão sexual e a transmissão perinatal. A hepatite B acontece o contágio dela por via sexual, parenteral, perinatal, os procedimentos cirúrgicos e odontológicos, vem sendo considerada de alto risco para a equipe, né, de saúde bucal, sendo o sangue a principal via de transmissão da infecção, seja por contato direto ou indireto. E as principais formas de prevenção é evitar a exposição ocupacional, ou seja, se prevenir de ter o risco, e imunização. A hepatite C é transmitida pelo contato principalmente com sangue contaminado. E a melhor prevenção é não se acidentar, pois não há vacina ou tratamento. Então, uma das promoções da saúde, né, é a vacinação. E a gente tem a BCG, a difteria e tétano e hepatite B. Então, as precauções fundamentadas na forma de transmissão. O contato, a gotícula, o aerosol e o padrão. As precauções padrão para não se expor, né? Primeiro, antes e após o contato com o paciente, lavagem das mãos. O jaleco e as luvas são usadas após o contato ao contato com sangue e secreções. E se houver riscos de espinhos, usar a máscara e os óculos. E o descarte adequado, né, na caixa de perfurcortante. As lavagens das mãos é uma medida simples e mais importante na prevenção da propagação de infecções. Deve ser utilizada após o contato com cada paciente, após o contato com fluidos corporais, sangue, secreções e excreções e artigos contaminados. O uso de luvas não elimina a necessidade de lavagem das mãos. A lavagem adequada das mãos elimina a contaminação das mesmas por micro-organismos adquiridos pelo contato com pacientes colonizados, infectados, que é a flora transitória. O uso de luvas é sempre que em caso de risco com contato com sangue e outros fluidos corporais. Em caso de contato com mucosas e pele não íntegra, durante a realização de procedimentos invasivos, aspiração, intubação, punção venosa, durante a lavagem de artigos e superfícies contaminadas com sangue e outros fluidos corporais,
E as luvas devem ser trocadas após contato com cada paciente e as mãos lavadas imediatamente. O uso de capote deve ser utilizado na possibilidade de contaminação do vestuário com material infectante para proteção da pele também em caso de exposição a sangue e outros fluidos corporais. E a máscara deve ser utilizada para prevenir exposição de mucosas da cavidade oral e nasal e sangue, secreções e outros fluidos corporais durante procedimentos de risco para proteção de gotículas potencialmente infectantes. E o material perfurocortante devem ser desprezados em recipientes rígidos, agulhas e bisturis e outros materiais cirúrgicos devem ser transportados em recipientes rígidos para reprocessamento do material. E essa caixinha de material perfurocortante o empregador deverá fornecer para vocês. Os cuidados depois da exposição, de acidentes com materiais biológicos. Então, devemos lavar o local exposto imediatamente, a pele e as mucosas, usar água e sabão, os olhos, usar solução salina, soro fisiológico, não passar álcool, realizar abrasões, esfregar, raspar e procurar o serviço de referência para a realização da sorologia para hepatite B, C e HIV. E a abertura da CAT, que é a comunicado de acidente de trabalho. A profilaxia depois dessa exposição. Solicitar ao paciente fonte autorização para coleta de sangue para testes rápidos de anti-HIV e sorologia para hepatite B e C. E se for constatada probabilidade de soropositividade no paciente fonte, deverá ser iniciada a quimioprofilaxia, preferivelmente de 1 a 2 horas após a infecção, com duração de 4 semanas. Então, eu gostaria de agradecer, espero que tenha contribuído para informações que vocês devem pôr em prática no serviço e muito obrigada.